E, enfim, a gente estava falando muito disso, né? A Silvia falou um negócio muito interessante, né? Às vezes a gente já vem armada, né, na área de tecnologia. E esse negócio de vir armada tem uma relação com violência de gênero interessante também. Às vezes a gente já vem violentada para a área de tecnologia, né? Inclusive eu ia falar isso, né? Sem ofensas, Mariana, não é nada pessoal. Né, eu falo que às vezes eu não consigo nem mandar um currículo para o Google. Às vezes eu acho, né, um ambiente que às vezes até me afasta. Mas não é nada pessoal, inclusive. Até posso conversar com você. mas é um lance mesmo, assim, né? A violência começa fora do ambiente virtual. A gente já falou isso várias vezes nesse painel. Né? E ela vem muito relacionada com outros fatores, né? A Gislaine lembrou muito bem daquele evento muito louco lá, daquela festa muito louca, tal da Campus Party, né? Esse ano foi o primeiro evento onde a gente teve duas discussões muito interessantes, né? Foi o primeiro evento onde a gente teve uma empreendedora negra, né, falando sobre tecnologia, né? Da Infopreta, né, com quem tive a honra de trabalhar por um ano também. E também teve uma discussão sobre cyberfeminismo, né? Pela primeira vez também, né? Tudo bem num horário muito ingrato, 1h da manhã, mas mesmo assim teve 40 pessoas, né, acompanhando uma discussão sobre cyberfeminismo 1h da manhã, o que é incrível, né? Annabelle Belmont, que veio lá de São José dos Campos, fala sobre isso, e eu também estava, né, ajudando a moderar esse processo. E é muito interessante, fora diversas outras discussões. Teve, né, a Cláudia Fuschi falando sobre sci-fi, sobre Star Wars, mulheres em Star Wars. Tipo, teve muita coisa, teve muita gente falando sobre diversos assuntos, muitas mulheres falando sobre diversos assuntos. E o que isso tem a ver com violência de gênero nesse momento? Assim, muita coisa, assim. A gente está começando a permear diversos espaços, né? E a gente está construindo um território tanto nos espaços físicos quanto nos espaços virtuais. Então é uma construção política de vários anos, e é também uma construção de linguagem. Quando eu falo da Bu e falo dessa relação com a Infopreta, eu falo de uma construção de linguagem com a periferia, né? Foi um primeiro momento onde a gente teve uma construção de uma empresa de tecnologia com mulheres negras, falando para mulheres da periferia, tipo, né, de um espaço na periferia, no centro de São Paulo, falando de tecnologia, falando de suporte, manutenção, né, de hardware, com pessoas que vinham da periferia, né, que vinham de várias zonas de São Paulo num ponto central, trazerem seus computadores, né, e se sentirem seguras, inclusive, para trazer computadores com diversas informações pessoais, né, e falar sobre segurança e privacidade num lugar desse, e eu já atuando com segurança e privacidade, é um ponto crucial, né. E aí vem a atuação, né, interseccional, falando com a Maria Lab, que um coletivo que está atuando há 4 anos falando sobre diversos assuntos na área de tecnologia, entre eles segurança digital, né? E que tem um braço que é a Vedetas, né? Que é um processo onde a gente discute a segurança de uma perspectiva de território digital mesmo, né? A gente fala sobre vários assuntos que muita gente ainda não ouviu falar, mas de uma perspectiva de linguagem, né? Que acesse a todas as pessoas, né? Falar sobre internet, né? Sobre como funciona a internet, desde como um celular se comunica até como construir um servidor, né, próprio, né? Como ter os seus dados fora de grandes servidores, né? Como ter seus dados de uma forma segura, como ter uma criptografia no seu celular, como criar redes autônomas ou como criar redes de mídia digital em um território onde a internet não chega, né? E aí temos a Vera, inclusive, falando que a internet não chega em 39% de uma população. E 45% dessa população, né, de classe D e E, né, dentro de 61% ainda, né? Dentro de 61% que tem acesso à internet, ainda tem 45% da população pobre. Então, ainda tem 65% de população pobre que nem acesso à internet, é um recorte muito grande, assim.
Então, é muito importante ocupar esses espaços e falar sobre violência nesses espaços, sabendo, inclusive, que a violência contra a mulher ela é muito mais atuante dentro, né, de um espaço de mulheres periféricas, de mulheres negras, e isso vai além. E falando ainda, né, dentro das considerações finais do relatório de violência de gênero da ONU, que a gente tem pouca informação, né, sobre as ferramentas digitais, que elas não são uma linguagem muito fácil, que a maioria dessas informações não estão em português, né? Então, dentro dessa ótica e dentro também de um trabalho aí de contexto político, dentro de um trabalho de perseguição a sites, a blogs feministas, a ativistas em redes sociais, a não ativistas também, pessoas comuns que são perseguidas todos os dias, pessoas que não têm conhecimento nenhum de como fazer uma denúncia dentro de um site, ou acessar mecanismos mesmo como a SaferNet. Como que a gente junta todos esses materiais e cria algo que seja acessível, que seja simples de ler, né? Mesmo que seja grande, porque, enfim, é impossível compilar esse trabalho em algo que seja muito pequeno, porque é muita informação, é muita coisa. Mas como tornar isso legível, de fato? E aí, dessa proposta, né, nasceu uma parceria, né, coletiva entre a Universidade Livre Feminista, Maria Lab e Blogueiras Negras, de onde saiu um esforço aí de 1 ano e meio, quase 2 anos, na verdade, de onde surgiu a guia, né? A gente chama carinhosamente de a guia, mas é guia de táticas e segurança, né? Táticas e estratégias de segurança digital para mulheres, que é uma compilação de diversas estratégias e diversas ferramentas e diversos conteúdos de segurança digital, pensado de uma forma que seja legível, que seja né, mastigável mesmo, fácil de ler, fácil de entender, que tem diversas informações atualizadas. Então, assim, foi um processo bastante técnico, contou com participação de várias pessoas, inclusive da Joana Varão, que também participou, né, pela Coding Rights, né, do relatório de violência de gênero, né, que foi um esforço da Internet Lab e da Coding Rights. Então, teve bastante conteúdo dentro disso. Letícia, rolou? Tá. Dificuldades técnicas. Obrigada. Desculpa, só para saber. Que eu pedi para colocar na tela aqui, mas tá rolando. Vai rolar. Vai acontecer. Né? Que eu não trouxe apresentação, mas assim, queria pelo menos mostrar a carinha da guia. Inclusive assim, né? Só para colocar. Vai entrar na tela, mas assim, né? Essa guia ela está disponível hoje em 2 URLs, né? Ela está disponível em feminismo.org.br/guia aqui, né? Você já vai entrar lá no link, já vai dar de cara com o PDF, mas como a gente também pensa em gente que tem conexão lenta, né? Porque não é fácil para ninguém, não tá fácil para ninguém. Também tem um espelho, famoso Mirror, lá no site das Blogueiras Negras, né? blogueirasnegras.org.br/guia também tem lá com um textinho bonitinho falando sobre o que é a guia, qual é a proposta da guia, e aí tem um link lá que você, né, o velho clique com o botão direito, baixe, porque, né, ninguém é de ferro. E enfim, né, esse é o resultado de 1 ano. A gente já pensa em ter mais 1 ano, porque assim, né, já acabamos de fazer, já tem um monte de novidade. Já tem um monte de estratégia nova, já tem um monte de dificuldade nova, já tem um monte de desafio novo, né? Já tem um monte de tema novo para abordar, assim, né? Não para nunca. Eu já quero escrever mais um monte de coisa, assim. Inclusive, na verdade, né? Essa guia foi lançada no Encontro de Feministas da América Latina, né? No EFLAC. Não pude estar lá por razões financeiras, né? No caso, mas foi super bem aceito, né? As meninas falaram que teve uma aceitação muito incrível, foi fácil de ler, inclusive
com as mulheres mais velhas, o que é ótimo, que inclusive foi a primeira crítica quando chegou na coletiva dinamizadora foi essa, né? Nossa, esse guia tá difícil de ler, melhorem a linguagem. Aí a gente melhorou. Que bom, funcionou. Que bom. Né? Porque não adianta a gente fazer um guia se a gente se propõe numa proposta que é feminista se a gente não atinge todos os públicos. Então, acho que isso é importantíssimo, né? Se a gente não atinge uma proposta intergeracional. E então a gente voltou com esse retorno. Isso é muito bom, isso é muito bacana. E o que eu ia falar mesmo desse material é que, assim, como foi lançado no EFLAC, a gente também tem esse detalhe, né? Como é muito grande, ficaram só 91 páginas, embora muito bem diagramadas, né? Pela Maria Rita Casagrande, inclusive, ótima. A gente pensou, né? Como é que a gente vai chegar com esse material em espaços físicos, né? Porque só o virtual não compensa. E aí a gente tem mais 2 materiais que estão sendo lançados, né? Impressos, né? São um pouquinho menores, de 15 páginas, que são introdutórios, né? Com um sobre, né, como funciona a internet, sobre políticas, né? Contextos políticos da internet. E outros, um guia rápido sobre segurança nas redes sociais, nas mídias sociais e tal, né? Que é só um apanhado rápido do próprio conteúdo da guia, né? E esse pode ser impresso, inclusive, também a gente vai estar disponibilizando em breve, né? Já tem alguns impressos já prontos que foram levados para lá, né? Quero ver a cara deles um dia, mas brincadeira à parte, já vai ser disponibilizado para impressão também. E é muito importante, assim, até para completar, até para deixar um espaço também para pergunta para todo mundo, é muito importante compreender mesmo essa quebra de limite, né? Essa quebra de barreira, porque não existe mais essa territorialidade, né? Não existe mais o virtual e o físico mesmo. Tanto é que muitas vezes a gente não entende, né, como a Natália disse, a gente não entende a própria aplicação do direito dentro do espaço digital. E é muito importante compreender o quanto isso nos afeta mentalmente, o quanto nos afeta psicologicamente. É muito importante compreender que existe um conceito, inclusive, que eu estudei na Faculdade de Sistemas já, tipo, em 2005, que é o conceito de usabilidade, né, de usabilidade de interface de usuário, que ele aplica a algo chamado semiótica, que é um conceito da psicologia. Então, todo o conceito de interface de usuário ele é pensado para ter uma aplicabilidade psicológica. E toda essa aplicabilidade psicológica ela está pensada em vários conceitos teóricos, inclusive teoria das cores, né? Então, por mais que a gente não acredite, a gente pensa como xalala, uma coisa, né, maravilhosa, né, é só, né, cromoterapia, essas coisas assim. Mas cores também são feitas, né, todo o espaço que a gente frequenta, né, e toda a métrica ela é feita também para afetar o nosso psicológico, nossa psique. Então, quando a gente está naquele lindo espaço de quadrados azuis, azuis e cinzas, ele pode nos deprimir bastante. Isso afeta a nossa percepção, inclusive, do que está sendo discutido. O lindo espaço de quadrados azuis, fundo cinza, que está discutindo relações e discutindo uma linha do tempo de cima para baixo, com discussões de cima para baixo, tem um processo de depressão e de autoritarismo. Então, a gente também tem que perceber que tem uma relação política e autoritária dentro desse espaço. Né? Tem uma relação de poder ali sendo discutida. Então é importante salientar que esses processos afetam o nosso psicológico e que isso também é uma batalha a ser... É um outro nível a ser discutido. Talvez isso não seja discutido nessa guia. Mas existem outros processos a serem discutidos. E, inclusive, em termos de desenvolvimento, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente processa. Assim. Muito cuidado com o poder que a gente tem nas mãos. Acho que é mais isso. Obrigada. Sempre bom te ouvir, Fernanda. Sempre uma fala
bastante inspirador, assim. Acho que você traz essa coisa da desterritorialização, né, que é muito importante, afinal tudo é uma briga por territórios, assim. E acho muito legal quando você traz a discussão também de redes autônomas, que é o que gera essa resistência, essa luta. Como o horário está apertado, queria abrir para o público fazer uma pergunta, porque deve, com certeza outras mulheres incríveis aqui na plateia. Quem que... Bom dia. Na realidade, eu tenho uma pergunta que é relacionada Natália e Javieira, ok? Natália, primeiro, existe ou você conhece algum estudo, porque você falou que trabalhou com coisas jurídicas, né, e com as vítimas. Um estudo das mulheres também que escolheram não colocar o processo jurídico e quais os motivos, e segundo, as vítimas, a vida profissional delas, a sobrevivência, 2, 5, 10 anos profissional, ela teve que mudar de área, ela teve que mudar de cidade, ela teve que mudar de profissão, ela está ganhando menos em relação ao que ela ganharia depois desse slut shaming. Javieira, esses estudos, porque você apresentou números gerais, né? Eu gostaria de saber se você conhece ou existe algum estudo sobre... Você falou de violências, né? E eu vi muito nos números, existe uma violência que não sei se vocês estudaram isso, e o nosso governo, às vezes, faz questão de que permaneça alienação sobre isso. O preço da banda para o mais pobre, no interior, nas cidades pequenas, às vezes é o quíntuplo, o quádruplo, e é por isso que as pessoas lá não acessam. E a questão da questão da faixa socioeconômica, vocês consideraram uma pessoa que vai uma vez por semana no telecentro como usuário da internet ou não? Porque tem a questão assim, essa questão da defesa, se a pessoa vai lá, vê tudo rapidão, tem meia hora, e ter a internet em casa, são duas coisas completamente diferentes. E aí ela pode acessar o site feminista, pode ler tranquilamente. Obrigada. É melhor emendar, né? Quem? Bom dia a todas, todos. Meu nome é Isabela. Eu já trabalhei com política para as mulheres. E, assim, a gente está falando de violência, mas eu quero falar um pouco de um recorte que eu sinto falta, né? Que é o recorte etário. Eu acho que faltam políticas para as mulheres e programas nas empresas para as mulheres que estão acima dos 40 anos. E que, como não viveram muito essa inclusão digital, viveram, assim, é uma geração que não, como a de vocês, que meio que já nasceu, né, na era tecnológica, eu, né, que sou uma representante, a gente tem um pouco mais de dificuldade. E eu sinto falta de políticas nessa área. Eu tenho diversas pessoas na minha área que estão desempregadas, e se a mulher jovem sofre mais assédio, a mulher mais velha não arruma emprego, porque ela não é mais jovem, né? Então, ela não é mais tão, digamos, não é mais tão jovem, não está mais tão bela, né? Digamos assim, essa é a visão que se tem, está mais cansada. E essa é um recorte que eu sinto muita falta. Eu acho que as mulheres jovens, elas têm que pensar nisso também, porque elas também vão chegar nessa fase. Então, é esse o meu questionamento. Obrigada. A última pergunta, isso, porque realmente a gente estava super apertado. Eu queria fazer um questionamento, seguinte: se esse debate está sendo feito, por exemplo, se vocês já foram na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, enfim, né? E em
no segundo momento, se sim, se vocês já fizeram esse debate, se existe alguma batalha, por exemplo, se falta uma lei estadual, se falta uma lei municipal, né, enfim, para conseguir mais ou menos organizar um pouco o debate e a gente poder dar um passo à frente nesse sentido. A pergunta da Glória Celeste, obrigada pela pergunta. Só uma coisa para deixar mais claro. Na pesquisa que a gente fez sobre revenge porn, pornografia de vingança, a gente optou metodologicamente e politicamente por não entrevistar vítimas, porque a gente entendeu que talvez isso fosse uma exposição, mais uma vez, dessa história que é bastante incômoda. Em geral, quando se estava abordando, quando a gente começou a pesquisa, que foi 2015, era muito comum esses casos acontecerem, e aí a mídia noticiar, e aí colocar aquela tarja e explorar esses casos, principalmente na periferia, porque a gente fez um estudo de caso em Grajaú e Parelheiros. Então a gente não quis, a gente já sabe quais são as consequências, né? Houve tentativas de suicídio de adolescentes no Grajaú, houve efetivamente suicídios no Brasil, no intervalo de um mês, vocês devem se lembrar, em 2013, inclusive com um tweet pedindo desculpa para a família, assim, de tão forte a violência marcada pelo machismo. Então, a gente não tem. O que a gente fez foi entrevistar principalmente operadores do direito que tratavam exatamente do que você colocou. Muitas vítimas chegam até mim, elas estão procurando o que fazer, só que quando eu digo que é o processo, que ela vai ter que anexar as fotos, que ela vai ter que procurar as URLs, ela diz, não quero mais. Todo mundo vai ver, o delegado vai ver, o juiz vai ver. Então também tem, né, e aí é muito importante a gente pensar na estratégia de juridificação exatamente por isso. Porque muitas vítimas encaram como formas de novas exposições para diferentes atores que elas não têm controle de quem são, né? Então essa é um ponto interessante. Eu não conheço estudos que tenham conversado com vítimas diretamente, mas essas consequências estão bastante claras em depoimentos anônimos, em estudos mais esparsos, né? Isso, de perda de emprego, de deslocamentos forçados, principalmente no interior, a mudança de cidade assim. A gente pegou um caso, só para dizer, de jurisprudência em Mococa, né? Que a moça trabalhava num banco, era a única agência do banco que tinha. Então todo mundo que chegava dizia a fulana do banco tal, né, que teve fotos disseminadas por e-mail. Ela mudou de Mococa para uma outra cidade, né, porque era a única pessoa, a fulana do banco tal era ela, né. Então as consequências são muito graves, de fato, né? Então quando isso acontece em contextos periféricos, no interior, isso tem um impacto, né. E também quando pessoas não estão elas não portam essa retórica feminista de não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, de fato ela vai se sentir vítima e muita culpa mesmo, né? Então esse é um ponto interessante para a gente interseccionar essas discussões sobre acesso, né? Tem mulheres que conseguem ressignificar essa experiência, né? Fazer um post e dizer, isso mesmo, mandei nude. E tem outros que vão dizer, mandei o que eu faço agora e inclusive levá-las ao suicídio, né? Então é uma discussão muito séria e importante, mas é isso, não tem estudos especificamente sobre vítima. Sobre a atuação no legislativo, né? Eu acho que uma crítica que a gente faz, talvez, e um posicionamento que a gente tem enquanto pessoas que estão pesquisando sobre o tema, é essa retórica punitivista, né? Então, quando aconteceram os casos de suicídio em 2013, a primeira coisa que aconteceu foi um projeto de lei que criminaliza a pornografia de vingança, que estabelece pena. E a pergunta de pesquisa que a gente fez, o que nos impulsionou a fazer esse estudo era: nós estamos falando de ausência de lei ou de vácuo legislativo, né? E aí por isso que nos motivou. E durante esses 2 anos de pesquisa, o projeto de lei, principalmente sobre revenge porn, estava sendo discutido, foi proposto na Câmara, foi discutido na Câmara. Em 2015 teve 3 audiências, a gente participou de uma delas, de um fórum, na verdade. E ao final de 2016 nós encaminhamos uma nota técnica, o Centro de Pesquisa, o Internet Lab, que foi elaborada junto com alunos da Faculdade de Direito, da USP, né, num projeto de extensão, no qual a gente dizia, olha, esse o projeto de lei, é o diagnóstico que a gente tem do problema.
essa lei, ela ataca o problema, né? Então eles encaminharam essa nota técnica, nós levamos à comissão que estava sendo discutida no final do ano de 2016, tentando influenciar o debate, dizendo, olha, não vai adiantar nada se continuar sendo de ação privada, porque tem uma questão de acesso à justiça. Não vai adiantar nada alterar a Lei Maria da Penha. A gente quer que altere a Lei Maria da Penha, isso não vai abrir portas para outras alterações que a gente não quer num congresso como esse, conservador. Então, a gente tentou influenciar esse debate no fim do ano. Há 2 meses atrás, ela foi aprovada no Senado, e agora ela está em regime de urgência para o plenário, deve ser aprovada nos próximos dias. Mas a gente entendeu que as alterações que foram feitas nela parece que foram endereçadas a alguns dos pontos que no debate público foram levantados não só por nós, mas por outras pessoas nas audiências, nas 3 audiências públicas que aconteceu. Isso em âmbito federal. Eu sei que eu não tenho tempo, mas só dizer que quando a gente discutiu esse tipo de crime acontecendo no Grajaú, em Parelheiros, coletivos feministas que atuam lá, né, o coletivo Mulheres na Luta, principalmente, pediram uma audiência na Alesp aqui de São Paulo para discutir esse tema, né? Disseram, olha, tentativas de suicídio de meninas de 14 anos, e pediram essa audiência aqui na Alesp. Ela aconteceu, e a condição que o coletivo feminista colocou era, a gente quer que esteja profissionais da área da educação e da saúde também, né? Que a Secretaria de Educação venha, que a Secretaria de Saúde venha, além dos técnicos, além de pessoas, além do legislativo, e as empresas também venham, né? Essas pessoas não apareceram, né? O que mostra também como essa discussão está feita principalmente pela via penal, e o coletivo feminista que atua no Grajaú disse, a gente não quer a criminalização, a gente não quer crianças indo para a Fundação Casa porque passaram nudes, a gente quer soluções de saúde, quer soluções de educação, né? Então isso é bastante emblemático também de como a discussão precisa avançar para outros aspectos. Acho que são esses os 2 pontos. Obrigada. Bem rapidamente, a gente já passou no tempo, mas sobre a questão de usuário da internet, o CETIC utiliza a definição que a União Internacional das Telecomunicações, a agência da ONU que cuida dessas questões, que se usou a internet nos últimos 3 meses. Essa é a definição, por uma questão como é uma agência da ONU, envolve outros países e não deve envolver diversas realidades. E sobre a questão dos preços, quando a pessoa responde que não é usuário ou não tem internet no domicílio, nós perguntamos o motivo, e realmente a questão do preço é uma das questões que são colocadas. Eu não lembro agora exatamente se é a segunda ou a primeira, mas assim, ocupa os primeiros lugares dentro dos motivos que levam a pessoa a não ter internet no domicílio, a questão do valor. Sobre a questão da olhar para as faixas etárias, as pesquisas do CETIC, elas são principalmente a domicílios, ela é quebrada por faixa etária, então é possível acessar os dados relacionados é possível olhar os indicadores por quebra de faixa etária. E sobre a questão de presença nos debates públicos, o CETIC, em todas as suas pesquisas, ele tem reuniões com especialistas e, como também baseado na mesma organização do Comitê Gestor da Internet, ele busca envolver pessoas dos diversos setores da sociedade. Então, governos sempre estão presentes nas nossas reuniões para que eles também estejam cientes desses números, e essas questões são debatidas também no âmbito da política pública. É isso. Obrigada. Ai, desculpa. Bom, vou pegar as 2 que eu tenho resposta. Bom, sobre a questão etária, eu sinto muito mesmo, assim. Até porque... Opa! Da hora. Enfim. Mas, enfim, é uma coisa que chega muito, inclusive, por conta do trabalho que a gente desempenha na Maria Lab e por conta de a gente ter algumas pessoas, né, que chegam na faixa etária de acima de 40 anos, né? A gente consegue alcançar essas pessoas, mas pouco,
né? A gente consegue ver que elas existem, pelo menos. Mas, de fato, assim, o pior desafio, né, o maior desafio de todos é inclusão no mercado de trabalho, e o segundo desafio, sem dúvida, é inclusão na área de tecnologia, né, inclusão tecnológica. E, assim, é um desafio imenso. Eu respondo assim, ó, tá bom? E, assim, acho que a gente não vai ter como resolver isso só por parte de coletivo, né? A gente vai ter que resolver isso com participação do setor privado também, assim, sem dúvida nenhuma. Eu não sei se o setor público pode fazer mais também, eu acho que poderia. Mas, assim, eu acho que também entra nessa coisa de inclusão e diversidade que a gente discute hoje. Eu discuto muito em termos de LGBT, né, e também étnico-racial, mas, né, eu acho que a gente precisa, tem dois recortes hoje, tem dois grupos hoje que a gente precisa discutir muito, são os grupos etários e os grupos de, não só pessoas com deficiência, mas pessoas com neurodiversidade, né, que a gente precisa discutir muito mais também. Então, acho que hoje são grupos que a gente precisa incluir nesse setor de diversidade, né, diversidade e inclusão, então vamos incluir no grupo de diversidade. Então, mas falando sobre participação pública, assim, eu não posso dizer muito, né, mais do que eu participo, né? Eu não sei sobre se tem alguma coisa sobre projetos de leis com violência online contra a mulher. Mas o que eu sei é que acabou de entrar na Câmara Municipal um projeto de lei sobre políticas de dados, né? Sim, exatamente, transparência de dados, né, e políticas de dados com relação à administração pública. E digo isso porque eu terminei de revisar esse projeto, inclusive, fui uma das pessoas que terminou de revisar esse projeto. E enfim, né, uma das últimas coisas que eu vi, foram duas coisas que eu vi, né, nos últimos ajustes ali. Uma foi a questão de gênero e identidade de gênero, que estava faltando, né? Sempre são aquelas coisas que faltam ali nos últimos ajustes. E outra realmente, concordo, não cabem medidas punitivistas. Mas uma coisa que estava faltando ali era um termo de arcar com responsabilidade administrativa em caso de vazamento de dados. Não tinha nenhuma, né, nenhuma cláusula, nenhum insumo... esqueci. Droga, tudo bem. Mas enfim, não tinha nada falando sobre qualquer responsabilidade administrativa em caso de vazamento de dados. Então imagina que louco, né? Uma pessoa manda qualquer dado, ou alguém, inclusive, pega esses dados trafegando tipo num Wi-Fi livre. E aí, beleza, você tá mandando lá seu contatinho, seu nudezinho pelo WhatsApp, sem querer querendo ali no Wi-Fi livre, alguém pega, transmite esses dados ou cai em algum caso administrativo e alguém vaza esses dados. E tudo bem, não tem responsabilidade. Tudo bem que a gente tem que discutir isso, né, em outros âmbitos, tem que discutir com as pessoas que estão vazando esses dados também, mas ok, não tem improbidade pública. Então era uma coisa que estava faltando. Mas ok, pelo menos existe o projeto de lei, tá revisado, tá bonitinho, eu espero. Mas assim, acho que tem que participar sim. Assim, estamos atuando. Acho que tem mais ativistas atuando, tem pessoal da área de segurança de dados. No projeto. Tá rolando. Não, rolou. Colocamos, pelo menos. E foi aplicado, né? Tipo, o projeto entrou com essas pautas dentro, assim, com essas questões, sim, né? Todas em ordem, mas acho que não basta, né? Não basta ser só no projeto de proteção de dados, de transparência de dados. Acho que tem que ter muito mais, né? Mas é isso. Bom, eu pedi para a Rita uma palavrinha de 3 segundos a 3 segundos mesmo. Para quem se interessa por essas questões de política de internet e essas discussões todas, o que tem de projeto de lei, enfim, a gente tem uma publicação que se chama Semanário, que acompanha todas essas questões. Então, inclusive, essa iniciativa local está lá e a gente está acompanhando periodicamente. Então é possível acompanhar esses debates, tanto executivo, legislativo e judiciário, sobre esses temas, não só da perspectiva de gênero, mas políticas de internet de uma forma geral. Chama Semanário, do Internet Lab.
Legal, obrigada, queridas. Acho que foi incrível. Vamos pro painel 3, porque já era para ter terminado tudo, né? Vamos lá. Bom, a gente vai passar um vídeo rapidinho de 1 minuto e meio para introduzir a terceira atividade, que vai falar sobre violências veladas no cotidiano. Nossa, lugar de mulher, onde ela quiser, hein? Sabe o que você merece, gata? Respeito! Ai, puta. Aí esse aqui. Ai, credo, freira. Não. Tá. E esse? Lésbica. Hoje eu vou de puta. Então, você sabe como é que é, né? Tem mulher pra comer e mulher pra casar. Olha, que ótimo essas categorias. Nossa, a gente facilitou tudo, resolveu a vida. Eu sou mulher pra comer. E você? Eu sou pra casar. Ei, gato! Ei, eu tô falando com você! Ô, eu quero dançar! Ih, eu não quero nada com você mesmo não, você é feio! O que tá se achando? Ai, horroroso! Nossa, hein? Que pacotão! Que é isso? Ai, assim mamãe não aguenta! Que oi, hein? Sabe aceitar elogio não? Maludo! Caraca, lindo, olha aquele sovaco peludo, que nojo! Ué, amor, mas você também tem sovaco peludo. Por que em você não é nojento e nele é? Que é diferente, mulher pode. Sei. Você não vai deixar o seu sovaco peludo não, né? Homem meu não fica com sovaco peludo não. Mais uma? Não aguento, tô cinza. Ah, pelo amor de Deus, deixa de ser homenzinho, né? Bebe que nem fêmea, porra. Vezes agora. Aê, deu certo. Uhul. Bom, como vocês puderam ver, o dia a dia das mulheres, normalmente a gente sai de casa sujeita a várias situações constrangedoras. E o nosso painel de agora é para falar um pouquinho dessas violências que as pessoas não consideram tão violências assim, porque é do dia a dia delas. É normal você passar pela rua e um cara mexer com você, é normal você estar no trem e alguém te encoxar, é normal você cumprimentar uma pessoa e ele já vir pegando na sua cintura, mas é normal mesmo? Será que a gente se sente bem mesmo com isso? Ou a gente só deixa de falar disso porque para a sociedade sempre foi normal? Então, para compor esse painel, eu quero chamar Mariana Sampaio, secretária adjunta da Secretaria de Inovação e Tecnologia. Joyce Prestes, que faz parte de um projeto incrível, Think Yoga. E a Mariana Merlo, que trabalha com a gente na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Para introduzir um pouquinho, acho que o vídeo foi bem claro nessas situações que a gente tentou inverter um pouquinho os papéis, né? E todas nós vamos falar um pouquinho como que a gente lida com isso e como a gente identifica esses padrões para combater e, na verdade, educar as pessoas, porque é muito mais uma questão de você se preparar e você educar o próximo sobre como se comportar, tipo, ensinar para o outro que aquilo não é legal e nós, mulheres, pararmos de reproduzir o machismo que a sociedade nos impõe. Então, eu espero que vocês aproveitem de grande parte. Vou seguir a linha da Marcela e deixar com que ela se apresentem, porque nada melhor do que você para falar de você mesma. Vou começar com a Marina. Com a Joyce? Então, beleza. Vou começar com a Joyce. Obrigada. Acho que já é boa tarde, né, para todo mundo.
Meu nome é Joyce, eu sou colaboradora da Think Olga. A Olga é uma ONG que empodera mulheres por meio da informação. Então, nosso objetivo é transformar conceitos complexos, ou às vezes nem complexos, mas que não são discutidos, não eram discutidos tanto assim em sociedade, e fazer com que esses conceitos fiquem simples para que qualquer pessoa consiga ler e entender sobre o que a gente está falando. Então, falando um pouco sobre essas questões dessas violências que ficam um pouco invisíveis, a Olga tem algumas campanhas emblemáticas sobre isso. Uma delas é a campanha Chega de Fio Fio, que é uma campanha que colocou luz sobre os assédios em locais públicos, que é um pouco do que a gente já discutiu aqui, né? São assédios que geralmente eram vistos de uma forma tranquila, era uma agressão que foi durante muito tempo naturalizada e que nós mulheres passávamos e passamos a vida inteira sofrendo esses assédios na rua, e a gente tinha que entender que aquilo era normal, que fazia parte de ser mulher e que aquilo muitas vezes era um elogio. Só que esse tipo de elogio não é um elogio, ele é um assédio, ele agride essas mulheres e ele faz com que a gente se sinta vulnerável em andar simplesmente na rua. Então, essa campanha Chega de Fio Fio colocou essa luz sobre esse assunto. Ela começou com compartilhamentos de ilustrações com frases repudiando esse tipo de atitude que as mulheres sofrem em lugares públicos. Depois disso, a gente fez uma pesquisa que tem no site da Think Olga, falando sobre assédio nos lugares públicos, e com as pessoas entrevistadas, mais de 90% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio em local público. É um número muito assustador, né? Se você for parar para pensar, que todo mundo já sofreu alguma cantada igual dessas que a gente viu no vídeo, e geralmente passa batido, porque acho que aquilo é uma coisa natural, mas isso não é natural. A gente tem que começar a dar nome para essas agressões, porque só quando a agressão tem nome é que ela existe. Então, é muito importante a gente dar nome à agressão. Isso não é um elogio, isso não é uma coisa legal, a gente não gosta. Dentro dessa campanha tem um mapa de violência, que também está no site da Think Olga, que as mulheres entram nesse site e mapeiam em quais lugares elas sofreram esse tipo de assédio em local público. Então, a gente consegue ter um mapa de onde essas violências acontecem, para também poder pensar em como a gente pode diminuir esse tipo de violência, que eu acredito, e o pessoal da Olga também acredita, que é por meio de informação. As pessoas precisam se educar sobre isso. Outra campanha que a gente também lançou foi o Manda Prints, que é uma campanha falando sobre vazamento de fotos íntimas na internet. Então, a gente fez um guia para essas mulheres que sofreram esse tipo de violência, como elas podem recorrer e procurar ajuda com relação a isso, né? Que muitas vezes a primeira ação é apagar aquele conteúdo ou se sentir mal por aquilo, e as mulheres precisam começar a entender que o problema não é nosso, né? Que o problema é do agressor, ele que compartilhou, e não só a pessoa que vazou isso pela primeira vez, mas as pessoas que continuam compartilhando isso. Então, todo o conteúdo que você vê de conteúdos que foram expostos na internet de um jeito que a vítima não autorizou, não foi só a primeira pessoa que compartilhou que é um agressor, todo mundo que seguiu nessa cadeia também tem responsabilidade sobre aquilo. Então, todo mundo precisa ter responsabilidade sobre os atos. E esse guia do Manda Prints é muito importante para ensinar essas mulheres que elas têm respaldo, que elas podem procurar apoio e, principalmente, se sentirem acolhidas, porque só através do acolhimento é que essa mulher vai entender que a culpa não é dela e que ela realmente vai procurar ajuda. E uma outra campanha que a gente fez esse mês também, no mês passado de novembro, foi um FAQ sobre racismo. E é um FAQ bem completo que fala sobre racismo online, discurso de ódio, e ensina todas as pessoas que sofreram ou que presenciaram esse crime, como elas podem recorrer e se respaldar também com relação a isso, porque muitas pessoas não sabem, mas o racismo no Brasil é crime, né? Então, se isso acontece, as pessoas precisam aprender como a recorrer. E
tirando isso, dessas violências que são mais... que você consegue enxergar de um jeito melhor, a gente também tem algumas violências que acontecem dentro de trabalho ou até mesas de debate, quando a gente está em lugares... mulheres estão em lugares de poder ou em reuniões que a gente não consegue terminar uma fala ou não consegue discutir algum assunto, quando tem... onde a reunião ou o local tem muitos ou poucos homens, isso não influencia muito, que querem sempre tentar ensinar pra gente o que a gente já sabe, né? E por muito tempo a gente achou que isso era um comportamento normal alguém te cortar e querer te explicar para você o que você está falando, né? E todas essas coisas, elas têm nome, são agressões e que por muitas vezes colocam a gente em um lugar que a gente não deveria estar, né? Homens explicando pra gente o que a gente precisa fazer, ou descredibilizando o que a gente fala, porque, mas você tá muito nervosa, você não entendeu essa piada, ou você tem certeza mesmo que é isso que você tá falando? Querendo duvidar da sua sanidade mental, muitas vezes, para querer descredibilizar aquilo que você fala. Então, na Olga, a gente tem um blog que fala sobre todos esses aspectos e mostra para as mulheres que isso são agressões, que elas têm nome e que a gente precisa combater cada uma delas. Então, acho que é um pouquinho isso. Obrigada. Marina? Bom, gente, boa tarde. Muito obrigada por terem resistido conosco até hoje, até agora, né? Bom, meu nome é Marina, eu trabalho na Coordenadoria de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação na Secretaria, no processo eletrônico, que está trabalhando para transformar todos os processos que são hoje em papel na Prefeitura no meio digital. Mas, além disso, também eu sou uma das fundadoras e pesquisadoras do GEPO, que é o Grupo de Estudos de Gênero e Política da USP. Então, eu vou falar, acho que mais tentando fazer uma intersecção entre o trabalho acadêmico que eu fiz e faço, né, sobre estudos de gênero e política, e também tentar avaliar um pouco o que teoricamente se diz sobre essas violências que a gente sofre, onde que está a raiz disso, né? A minha pesquisa, eu estudei as mulheres nos partidos e nas eleições. Eu fiz um estudo de caso com as vereadoras eleitas, um estudo qualitativo e quantitativo também, para tentar entender por que as mulheres não participam da política, mesmo tendo uma lei de cotas que obriga 30% das candidatas a serem mulheres, né? A gente tem hoje cerca de 10% de mulheres eleitas, para vereadora um pouco mais. Hoje em São Paulo a gente está em 20%, foi um aumento bem significativo relativo à última eleição. E o que acontece é que as mulheres não são expostas a atividades políticas, elas não são ensinadas a se expor, elas não sabem falar, porque ninguém nunca falou para elas que elas podem falar. Então, isso que a Joyce falou, que quando você está numa reunião você é cortada, isso acontece em todos os espaços que a mulher se expõe publicamente, politicamente. Você precisa se provar, porque já é esperado que você não vá saber alguma coisa. E isso acontece exatamente também na política. O GEPO nasceu também junto com mais outras duas pesquisadoras, e hoje já é enorme. Nossa página no Facebook já tem mais de 3 mil likes, então sigam a gente lá, gepo.dcp no Facebook. Que é porque, no campo da ciência política mesmo acadêmico, o gênero é uma variável de controle. Mas por que você vai olhar por gênero? Isso é coisa de antropologia, isso é coisa da sociologia. Na política não precisa. Na política a lei, o Estado, as leis e o Estado, as instituições, não tem esse viés, é tudo neutro. E não é neutro, todas as falas hoje estão representando exatamente isso, né? E tanto que no trabalho acadêmico também tem essa reprodução da interface tecnológica e da informação, porque quando você vai tentar aprender a programar ou fazer alguma coisa de modelagem estatística, você tem que se provar 3 vezes mais do que o homem que faz a modelagem ou faz a programação. Então, acontece da nossa professora lá, que é maravilhosa, incrível, a Lorena, de metodologia, de aluno na aula dela questionar, tipo, professora, você tem certeza que é isso? Você tem certeza que esse parâmetro está certo? Você tem certeza que esse código está certo? Então, a gente é questionada em tudo isso. E, teoricamente, isso é explicado pela divisão do espaço público e privado, né? Então, muitas teóricas da teórica política feminista, como a Anne Phillips, a Pateman, a Nancy Fraser, a Iris Young,
elas falam justamente que essas divisões se nascem das mulheres estarem relegadas ao espaço privado contra o público, né? A esfera pública, o que é? A razão, a impessoalidade, é o universal. É a política, o mercado, o trabalho, são as relações profissionais e públicas, o Estado e a sociedade. E a esfera privada, por outro lado, é o afeto, o doméstico, o familiar, o particular, é a família, nossas relações pessoais, nossas relações afetivas. E, apesar dessa divisão ela existir, de fato, é muito diferente quem a gente é publicamente de quem a gente é com a nossa família, com as nossas relações. Mas o problema é que essas esferas elas estão generificadas. Então, é esperado socialmente e ensinado, e isso se perpetua, que as mulheres são do âmbito privado. Então, a mulher fica então com o cuidado doméstico das crianças, do alimento, do vestuário, e os homens ficam com o mercado, com a gestão de recursos financeiros. Então, é exatamente essa coisa de tipo, o homem é o chefe de família, quem sai para trabalhar, as mulheres ficam em casa. E é estranho a gente pensar que século XXI isso ainda acontece. Quando a gente fala a mulher fica em casa, o homem sai trabalhar, a gente pensa nisso, não sei, no tempo das nossas avós, dos nossos avós. E apesar dos números indicarem que isso está trocando mesmo, porque hoje as mulheres já são 55% do mercado, há 20 anos esse número não sai disso. Então, a gente atingiu um teto de inserção de mulheres no mercado de trabalho, enquanto que o dos homens se mantém em torno de 80%. Isso também, essa divisão do espaço público e privado, também acarreta o que se chama de divisão sexual do trabalho. Então, mesmo quando as mulheres conseguem se inserir no espaço público, elas acabam se dedicando a atividades que ainda herdam um pouco dessa expectativa do espaço privado, né? Então, por exemplo, mesmo entre as mulheres que trabalham, elas, em média, trabalham 7,5 horas a mais que os homens em afazeres domésticos. Então, para a mulher ainda fica essa carga do cuidado da casa, mesmo quando ela não está mais necessariamente só dentro de casa. E isso é uma carga emocional de gestão, porque isso não é necessariamente você parar para lavar roupa, é você saber quando que tem que lavar roupa, quando que tem que fazer compra, quando que a criança sai da creche, quando que tem que levar no médico, como que marca, tudo isso. Os homens não fazem esse tipo de coisa. Isso continua nas mulheres mesmo quando elas estão trabalhando. E para piorar, para ver como os homens acabam não ajudando, quando tem uma mãe que tem um arranjo familiar com um companheiro, ela trabalha 4,5 horas a mais do que mães que não moram com um companheiro. Então, ter um homem atrapalha a nossa vida, na verdade. E isso são os números do IPEA, né? Então é isso, aumenta a nossa carga de trabalho quando a gente tem um filho e um homem. É estranho você pensar isso, que um núcleo familiar com mais pessoas, a mulher precisa de mais trabalho. Mas, de novo, é exatamente isso. Ainda o homem acaba, talvez, colocando mais carga na mulher. Porque, principalmente quando as mulheres, e aí tem uma questão de classe e raça muito clara, né? Mulheres brancas ricas, elas conseguem terceirizar esse trabalho. Então, elas contratam o quê? Uma empregada doméstica, que é uma mulher negra. Ou então elas conseguem comprar eletrodoméstico, então, de certa maneira, lavar louça, coloca na lava-louça. Só que quando a gente olha para as mulheres pobres, isso continua muito mais pesado. E esse tempo que a gente gasta, essas 7,5 horas que a gente gasta, a gente poderia estar se dedicando a outras coisas, a gente poderia estar aprendendo novas coisas, a gente poderia estar tendo um autocuidado que não tem. A mulher, ela é responsável por cuidar de todos à sua volta, mas ela mesma não é cuidada. Então, tem muito essa coisa da mulher que é forte, a guerreira, mas ela mesma não tem um cuidado, porque é esperado que ela vá dar conta de tudo. Isso é uma violência também que a gente sofre, esperado que a gente nunca quebre, está sempre olhando se a gente vai quebrar. E isso também acontece. Mas voltando um pouco na coisa da divisão sexual do trabalho, daí eu queria falar um pouco sobre as mulheres no setor público, né? Porque, da mesma forma que mulheres, quando elas vão trabalhar, elas acabam ficando ainda na esfera do cuidado, então isso é educação, cultura, assistência social, e os homens aí vão ser economistas, vão ser engenheiros, vão trabalhar na tecnologia, como justamente a gente está trabalhando aqui. Isso também acontece na carreira pública, e é de se estranhar, porque você pensa, bom, é concurso público, qualquer um pode prestar, não tem um chefe, não tem uma entrevista, como a gente estava falando antes, que vai estar lá duvidando de você. Se você passou na prova, o cargo é seu. Mas isso tem estudos do IPEA e da ENAP que eu achei, e falam que isso se repete também nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, que são os países pós-industriais, né? Então, é realmente uma questão estrutural ainda que persiste.
que as mulheres elas ocupam mais as áreas do setor social, que é educação, saúde, cultura, assistência social, e os homens trabalham em infraestrutura e economia. Então, para vocês verem um pouco isso, na carreira federal tem cargos de assessoramento e direção superior, que são os DAS. E aí, esse DAS ele vai de 1 a 6, só para vocês saberem. 6 é o com a maior cargo de direção e o 1 é o mais básico. No mais básico, a gente tem... Peraí, perdi o número. No menor, a gente tem 50 e... A gente tem 20%. Não, desculpa, me embolei todo. A gente tem 45% de mulheres no nível mais básico, ou seja, é quase paritário. Mas quando a gente vai para o maior número, que é o 6, só tem 20% de mulheres. E aí eles fizeram um estudo qualitativo para entender por que essas mulheres não estão aceitando esses cargos ou não estão sendo convidadas. Para começar, as mulheres elas não são convidadas. Os homens são convidados a progredir na carreira. E eles costumam, inclusive, receber convites para mudar de área. Então, o homem consegue fazer uma carreira muito mais diversificada e esse capital social que ele tem, de ter essa rede de contatos e reconhecimento, só se amplia. Enquanto que as mulheres, esse estudo de 2005, falam que elas crescem na mesma área. E elas dependem, principalmente, de alguém que é superior a ela de convidar. E também é engraçado porque, nessa mesma pesquisa, 85% das mulheres entrevistadas acham que faltam mulheres nos cargos de direção pública. E só 50% dos homens dizem o mesmo. E aí as pesquisadoras do estudo falam que, justamente, os homens não conseguem perceber que tem alguma coisa errada quando eles estão o tempo todo cercados de homens. Para eles sempre foi assim. É assim, já a mulher ela consegue ver que ela não está lá, ela não consegue, ela se reconhece. E tentando entender melhor, então, por que as mulheres não são convidadas ou recusam, a primeira coisa que aparece é que as mulheres elas têm medo de avançar na carreira porque elas acham que elas não vão dar conta de conciliar com a família. E essa é uma violência que a gente sofre, porque a mulher ela é julgada por escolher a carreira ou se dedicar mais à carreira do que aos filhos. Então, é muito comum, quando uma mulher ela engravida, precisa tirar uma licença maternidade, ficar aquela coisa, mas será que ela vai voltar mesmo? Será que ela vai dar conta? Porque fica esse peso, vai ficar levando o filho para o médico, vai faltar tarde, vai chegar mais tarde, vai sair mais cedo e tudo mais. Enquanto que, para o homem, o mercado de trabalho ele já é estruturado pensando que alguém vai ficar em casa fazendo esse trabalho, que é a mulher. Então, nunca se questiona para o homem que ele esteja avançando na carreira, esteja trabalhando, porque se ele tem uma família, o cuidado dele é com o dinheiro, botar dinheiro na casa. A mulher não, ela tem que estar pessoalmente envolvida nesse cuidado. Então, nessa pesquisa, 1/3 das mulheres falaram que tinham medo de aceitar cargos mais altos, justamente como medo de conciliar. E também 1/5 por acreditar que não estão prontas para esse desafio. E isso é outra coisa, uma violência que perpassa um pouco a nossa experiência, que é do tempo todo a gente ter que se provar. E aí a gente começa a se questionar mesmo. É um pouco do gaslighting, né? Uma das violências, que é de questionar a nossa sanidade e capacidade mental. Tipo, por que em todo lugar que eu vou, eu tenho que me provar, eu tenho que me explicar, eu tenho que ficar dando carteirada. Homem não precisa dar carteirada, mulher tem que dar carteirada, a gente se sente mal de dar carteirada. Alguma coisa está errada. Eu sou a louca aqui, não é possível que todo mundo esteja questionando minha capacidade. E isso sempre acontece. E isso nos impede de avançar na carreira, de ter nossa vida, de ter nosso trabalho e de se sentir bem com isso. Não se sentir mal de estar deixando a família de lado, porque a gente não está deixando a família de lado. E essa é uma das discussões teóricas que se tem para você superar essa coisa da divisão do público e do privado, é justamente não é fazer que o privado é ruim, ele não é ruim. O cuidado é bom, o afeto é bom, a família é ótimo. Só que o homem tem que estar envolvido nisso também. A gente tem que parar de pensar que a esfera privada é pior do que a pública. Então, que para a mulher, o único objetivo, então, é ela sair da privada. Não é a gente conseguir conciliar e não ser cobrada disso, não ser crucificada por fazer escolhas, da mesma maneira que os homens também não têm que ser crucificados se eles decidirem serem um pai de família. Então, a mulher trabalha, é ela que bota o dinheiro na casa e o homem que segue. Eu peguei também uns dados aqui da Prefeitura de São Paulo para mostrar um pouco como que aqui também tem essa divisão de gênero, mesmo na carreira pública, né? Esses 2 estudos foram feitos com servidores federais e eu não achei nenhum estudo que fale sobre carreira pública no nível municipal. Mas, por exemplo, nós temos
72% de mulheres na prefeitura como um todo, todos os servidores ativos, servidores e servidoras. 72%. E a gente pensa, nossa, a prefeitura de São Paulo é incrível. Não, porque também temos recortes. A Secretaria Municipal de Educação é a maior secretaria com mulheres, são 84% de mulheres, que são as professoras de ensino básico. 67% do total da Secretaria de Educação é composto por professoras. É a maior secretaria em número geral de funcionários, são mais de 80 mil funcionários, e 67% desses são mulheres. A segunda secretaria com maior número de mulheres é Assistência e Desenvolvimento Social. São 79% de mulheres, e do total do quadro da secretaria, 37% é composto de mulheres assistentes sociais. Então, a carreira pública também é marcada. E do outro lado, nas secretarias que têm menos mulheres, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que tem só 27% de mulheres, porque os guardas civis são, em sua maioria, homens, são 67% de guardas civis homens. Na Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, que é onde a gente está, um meio pé aqui também, só tem 34% de mulheres, porque o corpo técnico deles, de engenheiros, agentes de apoio e tudo mais, são, em sua maioria, homens. Mesma coisa na Secretaria da Fazenda, temos 39% de mulheres na Secretaria da Fazenda, só que metade da carreira é composta pelos auditores fiscais e 77% deles são homens. Então, essa mesma coisa, as mulheres, elas saíram para trabalhar? Saíram. Estão no espaço público? Estão. Mas ainda estão desenvolvendo atividades extremamente ligadas ainda ao cuidado. Para fazer um meia-culpa, a nossa Secretaria de Inovação e Tecnologia, temos 46% de mulheres hoje. Nós somos a 18ª secretaria em questão de representação de mulheres. E grande parte disso é justamente pela nova carreira de analistas de planejamento e desenvolvimento organizacional em TI, que foram nomeados agora entre maio e julho, em que 86% deles são homens. Nós só temos 2 mulheres até agora que foram nomeadas. E isso fez com que o ambiente da secretaria ficasse muito mais masculino, mais masculinizado. E a mesma coisa que estava sendo discutida nos painéis anteriores. A carreira de tecnologia ainda é muito masculina, mesmo quando você não tem alguém no outro lado da mesa também perguntando o que você faz, se você sabe mesmo, foi uma prova. Isso não quer dizer que as mulheres não passaram na prova, elas nem se aplicam na prova, porque isso não passa pela cabeça delas, porque isso não é mostrado como uma possibilidade de carreira para elas. Tanto que na docência de tecnologia e informação, você tem mulheres. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas falam, mas tem mulher. Eu tive uma professora de não sei o quê. Eu tive não sei o quê. De novo, ela escolhe a docência, porque a docência é uma carreira que já é mais próxima para a mulher. Agora, ser um analista, seguir uma carreira, aí não é para mim, eu não tenho capacidade. Então, ainda é uma questão estrutural muito forte que se repete em todos os ambientes institucionais, então, seja na política, nos partidos, nas eleições, no Estado, no mercado. E a gente precisa trazer mais tanto os homens para o espaço privado, quanto as mulheres para o público, e todo mundo fazer tudo, sem culpar ninguém por nada. É isso. Bom, antes de passar para a Mariana, eu queria fazer só uma parte na fala de vocês duas. Eu abri o Twitter rapidinho e eu lembrei da hashtag Meu Primeiro Assédio. E muitas das tags que eu li eram de situações do trabalho, e esses assédios não necessariamente eram sexuais. Eram muito em função dos comportamentos das chefias com relação a essas outras mulheres. Então, queria deixar essa provocação para a próxima etapa do debate, para vocês irem pensando nisso também. Com relação à posição das mulheres, seja na política ou no serviço público, eu conheço algumas histórias e me deixa bem preocupada. Eu tinha uma amiga, doutora em ciência política, que foi trabalhar no escritório de um senador, mas ela tinha uma culpa, ela era muito bonita. E ao invés de deixá-la fazendo análise dos processos e escrevendo políticas públicas, que era essa a especialidade dela, ele pediu certa vez que ela fosse com uma saia apertada e um decote mais cavado colher uma assinatura de um outro senador.
Então, o ambiente político ele é hostil para a mulher nesse nível, porque você é o objeto do outro. E é cada vez mais difícil. Hoje, o Congresso Nacional, as poucas mulheres que tem lá, poucas nos representam do ponto de vista progressista e com pautas que vão falar sobre nós. As que estão na Câmara de São Paulo, hoje apenas 2 com falas progressistas, as outras caminham com aqueles 18, que são todas contra os 18. Infelizmente, é muito isso. Mas parte de nós, enquanto mulheres, é porque a gente olha para aquele ambiente e diz assim, não tem ninguém que me represente, eu vou continuar votando em quem eu sempre votei. Então, a gente continua elegendo os mesmos personagens, e aí, como é que a gente muda isso? Então, se cada uma de nós olharmos para os espaços em que nós estamos e nos mirarmos em mulheres admiráveis e nos fortalecermos, aí sim as coisas começam a mudar. Mas é cada uma de nós. Uma por todas, todas por uma, tem que ser uma realidade. Agora, eu fecho aqui o que eu estava falando e passo para a Mariana. Bem, boa tarde a todas e a todos. Queria começar. Eu sou a Mariana, eu estou secretária adjunta de Inovação e Tecnologia. Eu gosto muito de falar isso porque eu sou servidora de carreira. E é uma condição da qual eu tenho muito orgulho. Eu acho que a gente está num momento no país em que o servidor é tão mal visto que eu tenho muito orgulho de falar. Eu sou servidora, eu estou secretária adjunta de Inovação e Tecnologia. A minha formação é em Direito, eu sou bacharel em Direito pela São Francisco. Então, a minha atuação na área de Inovação e Tecnologia é do comecinho desse ano, de quando eu assumi o cargo de secretária adjunta. E é um ambiente, como todo mundo falou, né, vou chover no molhado, muito, muito, muito masculino. E é por isso que eu queria começar agradecendo de coração a cada uma das mulheres da secretaria o envolvimento nesse evento. Quando a gente recebeu o convite da Secretaria de Direitos Humanos, né, isso chegou na minha mesa, porque quem é a única mulher do gabinete? É a Mariana. Chegou uma pauta de mulher. Dá lá para a Mariana que ela vai saber o que fazer com a pauta de mulher. Aí chegou para mim, enfim, a gente tem um outro vexame, né, a gente tem só coordenadores homens na secretaria, então acima de mim eu tenho homens, abaixo de mim eu tenho homens. Eu estou ali no meio do caminho. E aí eu joguei a bola para eles e falei, olha, eu quero que vocês falem com as mulheres das equipes de vocês, porque eu quero que elas façam esse evento. E aí a coisa não poderia ter sido mais maravilhosa, assim, porque em uma semana já veio uma rodada para mim, um e-mail da Letícia, cadê a Letícia? Não tinha uma proposta, a gente tinha, sei lá, umas 5 propostas. Era uma coisa assim de arrepiar. Eu olhei aquilo e falei, gente do céu, essa mulherada é demais. E aí a gente conversou, decidiu fazer esse evento, que a gente achou que seria mais inclusivo, traria mais gente. E assim, a reunião da qual eu participei com elas para formatar parte desse evento foi a melhor reunião que eu fiz esse ano. Foi uma reunião na qual só tinha mulher sentada e todo mundo se falava e se ouvia. Era uma coisa assim, gente falava, nossa, que mágico. Existe uma reunião na qual todo mundo se fala e se ouve, né? Todo mundo falava, eu concordo, eu não concordo, mas o que você acha disso? Vamos chamar a fulana, vamos chamar a cicrana também. Parecia assim, falei, gente do céu, se todas as reuniões fossem assim, a prefeitura estaria muito à frente do que a gente está hoje em dia. Assim, foi uma reunião incrível, eu saí arrepiada, eu fiz questão de fotografar a reunião, mandei para todos os meus grupos de amigas, falando, gente, olha essa mulherada sentada junto, conversando, pensando, assim, cada detalhe disso aqui foi pensado por elas, essa arte maravilhosa, foram elas que fizeram, elas organizaram os convites, elas compraram pão de queijo, a Claudinha Jardim da nossa comunicação deu uma super força, assim, eu queria muito, muito, muito agradecer para vocês mais uma vez, de coração, por tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje. Como todas falaram, né, a situação da mulher na inovação e na tecnologia não é fácil. Né? Não é fácil na base. A Marina acabou de citar. Nós nomeamos recentemente 31 analistas de TI. Nós temos 2 mulheres. 2. E eu me preocupo diariamente com elas, com medo que elas desistam da carreira. O ambiente não é bacana. Por mais que a gente faça um esforço diário na secretaria, a gente sabe que viver com outros 29 homens o dia inteiro, né, e pior, além disso, as áreas de TI são masculinas em outras secretarias também. Então, são 2 mulheres lidando com homens o tempo todo. Então, assim, se na base já é ruim, gente, né, se no ingresso, na seleção meritocrática, a situação já é ruim, né, no alto escalão a situação é pior.
A situação é muito pior. E não é só ruim no setor público, é ruim no setor privado também. No setor público, a paridade de gênero é notícia. Quando o Canadá anunciou um ministério com paridade de gênero, isso foi notícia por semanas. Enfim, é uma raridade, é praticamente um milagre a gente ter a paridade de gênero como uma questão, como uma escolha. Olha, a gente vai ter 20 ministros, vão ser 10 homens e 10 mulheres, porque é assim, a gente precisa refletir a composição da sociedade. Aliás, a gente é 52%, a gente poderia até ter um pouquinho a mais, mas a gente aceita ser meio a meio, se deixarem. Então, assim, no setor público isso é notícia. No setor privado é péssimo também. Recentemente saiu uma matéria na New Yorker sobre uma pesquisa feita com 200 mulheres do alto escalão no Vale do Silício. Tá? Dessas 200 mulheres, 84% relataram que foram frequentemente classificadas como muito agressivas em reunião. Quantos homens são classificados como muito agressivos em reunião? Nunca, o cara grita, estapeia, dá tapa na mesa, levanta, sai, não sei o que, tá certo, promovido. Experimenta você, mulher, fazer isso, não, tá de TPM, é louca, ninguém aguenta, é histérica, tal. Então, assim, é muito assustador, porque a gente está falando de 200 mulheres, gente do Vale do Silício, alto escalão, é o alto escalão do alto escalão, é um ambiente extremamente competitivo, enfim, deveria ser, mas não, mesmo essas mulheres enfrentam 84%, é muita coisa, E eu, como secretária adjunta, eu lido frequentemente com essa questão de mulheres no alto escalão. A gente criou um bingo do constrangimento, assim, da quantidade de mulheres em que eu sou, da quantidade de reuniões em que eu sou a única mulher. É vexatório, assim, é vexatória a quantidade de vezes em que eu sento na sala e que eu sou a única mulher. E aí, embora a gente tenha o Daniel Enenberg, que é o nosso secretário, é uma pessoa que eu entro na sala e já fala, essa é a Mariana, minha secretária adjunta, com medo que alguém me peça para eu anotar alguma coisa, com medo que alguém peça água para mim, café, com medo que alguém reclame para mim da temperatura do ar-condicionado, entendeu? Então, assim, ele já me apresenta assim, eu nem botei o pé na sala, ele já está apresentando já. A Mariana, a secretária adjunta, está entrando, entra, Mariana. E eu sou frequentemente essa situação. Eu adotei como prática, e assim, acho que é meu compromisso com as mulheres da secretaria, destacar toda vez que eu sou a única mulher em um evento. Então, quando eu vou compor alguma mesa, eu já compus mesas assim, com 15 homens e eu, 9 homens e eu. Todas as vezes em que eu componho mesa sendo a única mulher, eu ressalto isso, eu abro a minha fala consignando isso. Tipo, olha, queria dizer que eu sou a única mulher da mesa. E aí é curioso notar uma coisa. Pelo feminismo ter virado mainstream, e isso é uma coisa boa, num ambiente com muita gente, isso arranca aplausos. Assim, são várias as vezes em que eu falo isso, seguem-se aplausos. Todo mundo parece que fica feliz e lavou a consciência. Assim, olha como eu sou feminista também. A mulher falou, veio ela aí, sentou, eu bati palma, viva, Já fez seu show. Fez seu show, Isso quando está num ambiente com muita gente. Em reunião, gente, isso não acontece. Ali, meia dúzia de pessoas, fechadinho no gabinete e tal. Toda vez que eu conseguindo isso, eu recebo alguma porrada de volta. Volta, não tem problema, não tem nenhum problema em devolver. Mas vem, entendeu? Aí vem coisa do pior tipo que vocês podem imaginar. Aí vem do tipo, mas pra quê? Mas mulher, já tem você aqui para enfeitar a reunião. Juro, assim, não foi uma e não foram 2 vezes. Mas aí vem do tipo, mas isso é bobagem. O que importa é competência. Você não está aqui? Eu, mais meia dúzia, mas normal, Se quiser citar, tô. Ou então, não, mas o que eu adoro. Mas as mulheres mandam em tudo. Essa me arrepia, assim, Do tipo, não, mas daí, mas as mulheres mandam em tudo. Ou então, tipo, não me vem com questão de sexo, é bom porque fala sexo ainda, Você tem que explicar que é gênero, então respire, Mas aí eu adotei também como outro compromisso com as mulheres da secretaria, além de falar, ser didática. Então, eu respiro, eu conto até 10, e aí eu explico, Às vezes eu perco a paciência, gente? Às vezes eu sou meio grossa, Mas não é sempre, não. Quase sempre eu sou educada, devolvendo, explicando, gente, olha, não é assim, vamos lá, vocês não estão vendo. A composição da sociedade não está refletida aqui, a gente tem mais mulher da rua do que tem nessa mesa. É uma questão importante, sim, as mulheres têm que estar representadas aqui. Então, assim, a gente tem que... Eu me sinto esse compromisso de falar, porque eu sei que nem todas as mulheres da secretaria estão na condição de devolver, do jeito que eu posso devolver, entendeu? Cada vez
que alguém fala uma coisa para mim, eu sinto que eu posso revidar, porque eu estou numa posição que me dá esse conforto. Né? E eu acho que eu tenho essa missão, eu tenho esse compromisso perante vocês, essa responsabilidade minha de devolver, porque eu sei que muitas outras mulheres escutam coisas piores no dia a dia da secretaria e não se sentem confortáveis, porque acho que não estão numa posição privilegiada como a minha. Né? Acho que eu tenho que reconhecer meu privilégio e usar a favor das demais mulheres da secretaria, do setor público. Acho que tem que ir, né, criando esse caldo de que isso não pode ser assim, gente. A gente tem que mudar isso. E como é que a gente tem feito para mudar isso? Né? Acho que o machismo mora nos detalhes. Né? A gente está em cada situação, a gente tem que se perguntar o que poderia ser feito aqui. Então, por exemplo, nesse concurso em que foram nomeados 29 homens e 2 mulheres, a Coordenadoria de Gestão de TI, que tem a Marina, que tem a Letícia, organizou no curso de formação um dia só para explicar a questão de gênero para eles. Então, a Marina foi lá, carregou o piano e falou, olha, gente, venham aqui vocês, homens, sentem aí. A gente vai explicar para vocês que tem um problema aqui, porque vocês são 29 e elas são 2. Né? Então, acho que a gente tem esse compromisso. Outra coisa que a Marina fez outro dia, que foi sensacional, a Marina cuida do processo eletrônico. E aí a gente manda muito comunicado para as secretarias, que a gente está na batalha de migrar todos os processos para o formato eletrônico. E vai o e-mail. E aí um dia a Marina mandou e-mail assim, ao invés de fique ligado a, ela mandou fique ligada o. As pessoas me ligaram. Gente, as pessoas... Parece uma coisa tão pequenininha, assim, as pessoas me ligaram assim, isso é coisa sua, né? Aí eu falei, nem precisa, gente. Assim, eu assino embaixo, mas assim, eu tenho muito orgulho de falar que na secretaria eu nem preciso passar por, sabe, assim, tipo, já veio da Marina, assim, e foi muito curioso, isso é uma coisa tão pequenininha, assim, mas, imagina, eu receber uma ligação de Marina, isso é coisa sua. Não, não é, isso é coisa da Marina, isso é coisa das outras mulheres da secretaria. Né? Elas vêm na frente, né? Então, são essas pequenas coisas. A Coordenadoria de TI, depois que a gente constatou que, gente, a gente vai nomear 29 homens, o que a gente vai fazer para mudar isso? Né? É concurso público, a gente tem que chamar de acordo com a lista, mas a gente tem que ter um compromisso de formar mais mulheres. O que a gente fez? Eles agora só podem contratar estagiárias. Está cumprindo, Letícia? Se não cumprir, você me conta. Né? Porque, então, assim, nessa coordenadoria, hoje em dia, não se contratam mais meninos estagiários. Né? Já tem muito homem. Se contratam moças estagiárias que estão estudando, muitas delas vão desistir da faculdade, mas a gente quer incentivá-las, a gente acha que elas têm que se apropriar do tema, têm que se apropriar da área, têm que conhecer a TI no setor público, que é uma área estratégica, uma área importante, e tem que, né, ver como funciona, se interessar e querer prestar o próximo concurso, para que no próximo concurso a gente não tenha 29 homens e 2 mulheres. Para quem sabe, um dia a gente possa nomear meio a meio num concurso de TI. Acho que essas são as questões que a gente vai cuidando no dia a dia. Quando a gente organiza evento na secretaria, não tem um só homem na mesa. Né? A gente não admite de jeito nenhum. Toda mesa da secretaria é uma mesa que tem homem e que tem mulher para falar. Parece pouco, mas, enfim, a gente tem que ir cavando espaços. Né, gente? Não pode naturalizar uma mesa formada só por homens. Não é possível que a gente vá falar de Smart City e não tenha uma mulher para falar. Tem um monte de mulher para falar. Né? A Rave é prova viva disso. Tem um monte de gente que se interessa pelos temas. Além disso, a gente começou agora um processo para contratação de transexuais para trabalhar na secretaria, porque, enfim, né, a situação é difícil, né, é uma população, uma margem da população que é marginalizada, a gente precisa trazê-las para trabalhar no setor público, gente. O setor público atende todo mundo, a gente precisa atender, né, precisa estar refletida, a sociedade tem que estar refletida no setor público, não dá para a gente querer atender a sociedade sendo formada por homens brancos, né, não é assim que a coisa vai funcionar. Então, assim, são essas pequenas reações dessa violência cotidiana que eu acho que a gente tem que fazer e tem que fazer juntas. Né? É chover no molhado aqui, eu acho que todo mundo falou, a gente não vai resolver a questão sozinha. Né? A questão é estrutural, é grave, é de longo tempo. Eu não vou resolver sozinha, a Camila não vai resolver, nem a Marina, nem a Joyce. A gente vai resolver juntas. Né? É por meio disso que vai vir a mudança. Eu acho que eu sou filha dos anos 80, e os anos 80 venderam 2 coisas muito ruins para a gente. Né? Primeiro, uma coisa que a solução ia ser individual, que bastava você ser competente, inteligente e tal, que a solução ia vir. Né? Depois, o pior de tudo é que as mulheres são competitivas entre si, que é uma situação péssima, você sempre vai ter alguém puxando o seu tapete. Né? Eu acho que é só por meio da ação coletiva que a gente vai resolver isso. Não é nenhuma grande novidade, mas é só assim, juntas nós podemos mais. Eu acho que é isso que tem que ficar
sempre na nossa cabeça. Eu tenho uma citação que eu gosto muito da Naomi Wolf, é um livro que chama O Mito da Beleza, que é um livro dos anos 90 também. Tem muita coisa datada já. Você lê o livro hoje, você vê que tem muita coisa datada, ainda bem, né? Mas tem uma frase muito bonita que ela fala exatamente isso. Os anos 80 tentaram vender às mulheres a promessa de soluções individuais. Nós alcançamos o limite do que poderíamos fazer individualmente, e isso não foi o suficiente. Apenas um compromisso renovado com os princípios do progresso político feminino para programas de assistência à infância, lei antidiscriminação efetiva, licença paternal, escolha reprodutiva e penalidades efetivas contra a violência sexual fará isso. Acho que esse é o meu recado para vocês hoje. Obrigada. Bom, esse nosso terceiro painel é um painel para a gente trocar um pouco mais. Então, agora eu quero abrir, a gente quer ouvir vocês e conversar junto. Boa tarde, meu nome é Cristina Bianchi. Na verdade, eu queria falar, eu sou advogada e sou membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB. E a gente faz vários eventos. Eu queria até falar que a minha colega tinha perguntado sobre as mulheres maiores de 40 anos. A gente tem um programa lá que a gente faz de TI para TI, que é Tecnologia da Informação para Terceira Idade. Terceira idade, a gente não diz terceira idade, mas a partir de 40 anos. E a gente ensina assim, a usar aplicativos, a estar por dentro da tecnologia. Então, assim, se vocês quiserem depois, eu passo meu contato, porque são vários programas. Ano que vem a gente vai fazer um evento sobre games, falando do lado bom dos games, o que ajuda as crianças na escola, tudo. Não só para mulheres, mas para todo mundo. E eu achei muito importante que você falou, assim, eu sinto esse reflexo na minha casa, porque meu marido é super machista. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, ele fala, eu quero ver a sua apresentação para ver se você não vai falar besteira. Então, assim, é incrível, sabe? O que você falou de sexo, você tem que explicar, não é sexo, é gênero. Eles confundem tudo e, assim, é incrível, porque não tem aquele... É que eu sou muito evoluída e eu deixo ele falar, sabe? Ai, tá bom, olha, vai... Assim, mas é incrível. E ele não é velho, ele é jovem, tem 34 anos. Então, assim, você vê homens jovens e super machistas. Mas ainda bem que entra por um ouvido e sai pelo outro. Você passa? Tem alguém esperando? Ai, desculpa. Oi. Desculpa, só para complementar a fala dela e a sua também, né? Essa coisa etária, né? Eu sou técnica eletrônica formada pelo Cefet Rio de Janeiro em 1992, tá? Existiram muitas mulheres formadas, sim, tá? Conheci, inclusive, fiquei emocionadíssima. Ela era formada em computação. Ela deixou, muitas deixam, porque naquela época não existia essa discussão que a gente está tendo agora. E é até uma dica para as empresas e até políticas, que são pessoas que aprenderam, eu aprendi, assembler, só que a gente ficou cansada de ir nas empresas e a pessoa simplesmente não só duvidar da capacidade. Quando a gente chega e tem uma fala assertiva, chega uma dúvida, é lésbica, né? Porque a gente está querendo discutir a profissão, o aspecto técnico, e quando a gente consegue resolver, vou contar uma experiência própria. A logística toda não conseguiu resolver, a equipe da RNP não conseguiu resolver, a presidência não vai conseguir resolver. Você com a equipe 1/3 vai conseguir? Consegui. Né? E outra coisa também para se pensar dentro das políticas públicas, dentro dessa coisa do assédio, do poder de cima para baixo, que é uma coisa assim para vocês pensarem nos seus próximos estudos. Eu não sou funcionária pública, mas eu trabalhei muito no âmbito público. Existe um tipo de assédio nas OCIPs, o funcionário público e a CLT. Você nunca vai conseguir, mesmo que você tente dialogar de igual para igual. Se isso é dentro das políticas, imagina com gênero.
tá bom? É uma coisa assim para vocês que estão dentro do sistema pensarem dentro das mulheres que trabalham nas OCIPs nesse aspecto, tá? Obrigada. Oi, parabéns pela mesa, muito interessante. Eu sou Ana Caroline, da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, e eu queria fazer uma pergunta, falando um pouco, acho que a Marina falou da lei de cotas, né? Então, assim, a gente vê que teve avanços na questão do aspecto legislativo, porém, ainda falta uma capacitação programática, em termos de formação em partidos políticos, de educação empreendedora também. A gente sabe que isso vem de uma deficiência que, inclusive, ocorre nas escolas, né? A gente não tem educação política nem empreendedora nas escolas, e muitas vezes esses temas também são vistos como temas que as mulheres podem não se interessar, né? Ela pode não se interessar em ser uma empresária, uma empreendedora ou uma política. Eu queria que vocês comentassem a respeito com que tipo de ações a gente, enquanto prefeitura, poderia fazer para minimizar, reverter esse cenário. Obrigada. Acho que antes da próxima pergunta, só para a gente responder essas 3 agora, vou só fazer um adendo então na fala da Ana, lembrando que teve uma pesquisa do Sebrae de 2015, de todas as pessoas que resolvem empreender no Brasil, 40% delas são mulheres, 80% dos empregos diretos do Brasil são gerados por pequenas e médias empresas, e muitas dessas empresas são geridas por mulheres. Então, a gente tem uma sociedade matriarcal, né? 55% das famílias do Brasil têm mulheres na chefia das famílias. Então, por que ainda a sociedade tão de cima para baixo? Só para instigar um pouquinho o debate, agora vou passar para a Maria. Obrigada, Camila. Obrigada a todas as perguntas. Vou responder, então, a da Ana, né, que foi mais diretamente a mim. A coisa da educação política é realmente um dos cerne para conseguir puxar as meninas mesmo, não as mulheres, né, se envolverem mais na política. Porque muitos estudos mostram que as mulheres, as meninas, né, que se envolvem em atividade como movimento estudantil, grêmio estudantil, elas acabam seguindo essa carreira porque realmente aparece isso no horizonte. E isso depende, é problemático nos partidos políticos, porque a gente não consegue obrigar os partidos a fazerem isso. Embora muitos façam, né, tem órgãos e setoriais de mulheres que fazem bastante isso, independente do espectro ideológico, a gente ainda tem uma lei que não consegue fazer realmente puxar mais mulheres para participarem. Então, apesar da lei, a gente tem a lei de cotas, que é 30%, mas quase metade dessas candidaturas são candidaturas laranjas. Elas só estão registradas lá para realmente só cumprir a cota. E candidata de verdade, efetiva, geralmente é quem já tem uma família política. Você não tem uma renovação de mulheres no quadro eleitoral, né? Então, talvez fugindo, né, um pouco, talvez puxando muito a sardinha daí para o meu mestrado, eu acho que a educação política é muito importante. Tem iniciativas como, por exemplo, do Humberto Dantas. Ele até lançou essa semana um livro sobre educação política. Eu acho que o livro está disponível no site da Fundação Konrad Adenauer, e que fala bastante sobre essa atuação de curso político nas periferias. E aí, com certeza, é uma maneira de envolver mais as mulheres. É isso. Eu só queria fazer um adendo na sua resposta, que eu acho que é muito importante a gente, em contato com meninas, também não influenciar, mas dizer para essas meninas que elas podem seguir essa carreira, que elas podem optar por seguir uma carreira política. Porque eu, quando mais nova, isso nunca me foi uma possibilidade. Eu acredito que para muitas mulheres isso também não é. Então, esse tipo de carreira nunca é posto como uma possibilidade para mulheres. Então, eu acho que a gente também, nas microações, a gente também pode mostrar para essas meninas que elas podem ter acesso a esse tipo de carreira e que é possível, sim, elas seguirem esse tipo de carreira. E um adendo que eu gostaria de fazer para
toda vez que a gente pensar sobre questões que envolvam gênero, é sempre a gente pensar em interseccionalidade, porque a gente não pode pensar que a gente precisa ter uma equidade de gênero e de ter 50-50 homens e mulheres, se essas mulheres, a composição dessas mulheres forem majoritariamente brancas. Então, a gente precisa pensar nessa interseccionalidade de raça e classe, porque sem isso a gente não consegue identificar o problema de verdade e fazer com que as ações efetivas sejam para todas as mulheres e não só para a parte da nossa sociedade. Então, essa mesa aqui que a gente compôs é muito significativa, porque a gente mostra que existe, sim, essa interseccionalidade e que a gente não pode ser... A mulher negra nunca pode ser a única em um único lugar. Aqui, por exemplo, a gente ainda tem uma minoria de mulheres negras nesse espaço. A gente tem sempre que pensar em como ampliar possibilidades para essas mulheres também, porque é muito importante, quando a gente discute sobre gênero, a gente pensar nessa intersecção, porque senão a gente deixa 54% da população totalmente excluída, né, desse debate. Só um comentário rapidinho. Desculpa, como que é o seu nome? Tudo bem? Acho que é uma questão... o setor público tem uma grande lição de casa a fazer em relação a como lidar com o terceiro setor. Eu acho que o setor público sabia prestar certos serviços e, em determinado momento, ele deixou de prestar por conta de mudanças estruturais, ele passou a contar com o terceiro setor. O terceiro setor é imprescindível, né? A gente não cuida mais hoje sozinho de saúde, educação, assistência social, cultura, mas a gente não aprendeu a fazer essa gestão. A gente sabia prestar, mas a gente não sabe como lidar com isso. Então, eu acho que esse é uma meia-culpa muito grande do setor público e eu, como gestora, sinto obrigação de fazer. Eu acho que tem muita coisa a melhorar nessa relação com o terceiro setor. Continuando as perguntas, tem aqui. Na verdade, eu queria compartilhar um pouco da experiência que eu tive com a Mari. Eu trabalhava na Secretaria Municipal da Saúde, eu sou da área de comunicação. Aí comecei também a enveredar para o lado da tecnologia, fiz a política do drone no combate à dengue, comecei a entrar aí nisso, né? E aí, no início desse ano, eu tive a ideia de fazer o primeiro hackathon em saúde pública na cidade de São Paulo, apenas. Eu, coordenadora de redes sociais da secretaria na época. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer. E aí a minha equipe também era composta só por mulheres, né? E aí a gente chegava no gabinete e falava se a gente quer fazer apenas a primeira vez que vai abrir dados em saúde pública na cidade. Aí eles, você está louca? Eu falei, não, esses dados já estão abertos, eles só não estão sistematizados, não estão organizados, não tem uma literacia de dados. Enfim, tive que dar uma aula, enfim, para os caras do gabinete para convencê-los de que era possível. E aí, aquela coisa do bropiating, né? Aí, 2 semanas depois, quando o evento se estruturou de pé, eles começavam assim a falar, não, é super possível, porque a gente vai criar uma literacia de dados em saúde pública. Eu falei, é isso aí, comprando uma ideia tá ótimo, a gente vai lá e faz. Mas isso não, o evento não se estruturaria e não seria possível se eu não contasse com a Mariana, né, na Secretaria de Inovação e Tecnologia. E aí, juntas, a gente conseguiu passar, enfim, por várias coisas. O evento se estruturou, ficou de pé e foi aí, tem sido um grande marco, enfim, na questão de tecnologia em saúde pública. E aí, por fim, eu queria só deixar uma sugestão, né? Acho que para a secretaria, já passei por SECOM, por saúde, relações internacionais, enfim, já tive um trânsito aí na Prefeitura de São Paulo, agora estou na Assembleia Legislativa, mas manter esse esforço também em termos de comunicação. Eu acho que boa parte hoje do que a gente assiste do feminismo, né, a nossa formação, eu sou de uma geração anterior, mas eu vi isso acontecer, né, que você ter blogs, você ter espaços para você, meu Deus, está acontecendo comigo, onde é que eu vou ler sobre o assunto? Então, acho que esse esforço todo que a Mariana faz internamente junto com as meninas, que isso também se expressa nas redes sociais da secretaria, né?
Então, vocês começam a dizer para as meninas, né, ou nos sites, enfim, os instrumentos que vocês tiverem de comunicação, de que existe esse esforço interno, porque aqui nós somos algumas, né? O evento super bombou na rede, enfim, vim porque eu vi o evento, a Mari nem, né, a gente nem conversou sobre isso, mas fica aí como sugestão, entendeu? De vocês investirem mais para que isso se alastre e também ajude a criar aí um ambiente favorável, né, de acolhimento para essas mulheres adentrarem na área. É isso. Só para vocês saberem que, de fato, nós realmente não estamos sozinhas, a nossa primeira live, antes do sinal cair, alcançou 80 mil pessoas. A cada 20 minutos tinham 100 pessoas diferentes entrando e saindo, assiste 10 minutos, para. Foram só da live 50 compartilhamentos. O nosso evento tinha 1.900 pessoas interessadas. E o nosso público maior estava em, deixa eu ver, peraí, 65% de mulheres, 34% de homens e 1% com outros gêneros declarados no Facebook. Então, assim, nós temos o poder, né? Eu brinco assim, eu odeio... Ao mesmo tempo que a palavra empoderar ela é significativa para o nosso tempo, para mim ela também, em alguns momentos, ela é pejorativa, porque ninguém te dá o poder. Ele está em você. Ele é seu. Você precisa reconhecer e se posicionar e assumir o seu lugar. E é isso. Acho que a gente precisa mostrar para o outro que aquilo já está nele, mostrar para a outra que aquilo já está nela. E essa mesa ela é significativa nesse ponto. Dizer o seguinte, um hackathon de saúde foi extremamente significativo. Alguém comentou sobre a Campus Party. A Prefeitura de São Paulo é protagonista na Campus Party. E eu posso falar com um pouquinho de propriedade, porque eu fui largada nesse ano, na edição desse ano, acampando durante 8 dias lá para garantir que o stand da Prefeitura funcionasse. E, assim, a equipe de produção da noite tinha 15 homens. A equipe de produção do dia tinha uma coordenadora. E aí, 2 pessoas de relações governamentais, que eram mulheres, que conversavam comigo. Mas toda a produção era masculina. A equipe de limpeza chefiada por um homem. A equipe de manutenção, a equipe de redes, então, só tinham engenheiros homens. E aí, para eu falar que o meu computador não estava com internet, ou então, tipo, me expulsando do stand, essas coisas acontecem. Mas a gente estava lá. O único painel que tinha a Bu fomos nós que organizamos dentro da Campus Party. Então, a Prefeitura de São Paulo tem feito um esforço para garantir esses espaços, não, para mostrar que esses espaços já existem e colocar as pessoas certas lá. E acho que todas vocês aqui são parte disso. Muitas ficaram sabendo do evento pelo Facebook. Por quê? Porque uma amiga marcou, porque alguém comentou. Então, acho que se a gente continuar multiplicando essas ideias unidas, é muito mais fácil a gente conseguir avançar. E tem também parcerias que a gente tem feito, né? A Rede FabLab hoje vai estar dentro da Estação Hack, junto com o Facebook. Então, a gente vai ampliar a possibilidade de mais mulheres terem ensino tecnológico. Acho que os telecentros atendem majoritariamente mulheres, então a gente também quer melhorar a comunicação com essas mulheres para que elas se sintam acolhidas num espaço público que é gerido por nós. E, bom, eu fico super feliz de vocês terem vindo. Quero saber se tem mais alguma pergunta. Tem. Ali e depois aqui. Oi, meu nome é Carolina. Não sei se vocês ouviram os gritos, eu sou a mãe das meninas. Elas fizeram uma mesa. Tem uma mesa sensorial aqui, se alguém quiser participar com água e papel. Eu gostei muito, né, do que eu consegui pescar, assim. Eu sou formada em computação, me formei em 2004. E várias vezes, assim, eu estava em reunião e teve uma vez de um projeto que o cara queria discutir comigo o escopo, e eu tenho uma memória boa. E eu falei, gente, aí ele chamou uma reunião com, tipo, sabe, a cúpula. Aí chegou lá, eu falei assim, olha, página 7, terceiro parágrafo. Eu falei, sabia que eu não li o escopo? Aí eu peguei, fiquei de pé, bati assim, então depois você lê, a gente conversa, tá bom? Só que, assim, eu acho ruim ter esse tipo de atitude, porque eu sei que não é todo mundo, igual é Mariana, né? Não é todo mundo que tem, sabe, isso. E aí as pessoas ficam assim, pô, eu não tô lá porque eu não tenho essa força que a Carol tem. E eu acho isso ruim, porque eu acho que tinha que ser para todo mundo, sabe? E aí, peraí um pouquinho. E aí, outra coisa que você falou do empreendedorismo materno, né? Eu percebo que é uma saída que a gente tem, porque como que eu vou trabalhar? Agora, eu participo de muitas audiências da educação, e eles estão querendo tirar o ensino integral.
Então, como que uma mulher vai para o mercado se não tem com quem deixar as filhas? Porque não tem mais ensino integral na educação infantil. Calma. Então, a gente está nesse movimento de cobrar a educação infantil integral para as mães voltarem para o mercado de trabalho. Mas, mesmo assim, eu não consigo um emprego de 8 horas mais. E, tipo, existe emprego de 4 horas, sabe? É muito difícil. E eu quero muito voltar para a área de tecnologia. Eu trabalhava com programação. Acho que foi... Como que ela chama? Glória, né? E comigo era sempre assim, me davam uns códigos para eu analisar, não sabia nem que linguagem que era. Não tinha quando tinha comentário era italiano, era indiano. Aí eu falei, você me explica como eu executo? Porque eu resolvo, sabe? Só que, tipo, é complicado isso, porque às vezes fica... sabe, passa para Carol resolver, sabe? Mas, pô, tipo, todo mundo pode resolver. E aí eu percebo que os homens, eles têm também esse peso de, tipo, ir uma mulher e resolver... Tipo, para eles é meio humilhante, sabe? Então, eles se sentem mal. Então, quando a gente estava na reunião, assim, aí eu falava, me explica como funciona. Aí teve um cara que virou e falou, isso aí vai dar muito trabalho para fazer. Tipo assim, desiste de resolver. Aí eu falei, pô, tipo, eu venho aqui para trabalhar, sabe? Eu fico tão feliz quando tem trabalho. E aí é meio complicado. Você, tipo, eu sou um pouco agressiva. E aí eu sinto que, tipo, isso volta contra mim também nas oportunidades, sabe? Aí é mais isso, eu gostei muito, pena eu não consegui assistir tudo que eu queria. E desculpa a bagunça daqui para lá. Imagina. Deixa eu só comentar rapidinho. Eu concordo plenamente com você. Nessa reunião maravilhosa que a gente fez de todas as mulheres, a gente chegou a discutir assim, a gente vai dar dicas de como fazer, de como se portar e tal. E a gente concluiu, não, a gente não vai fazer isso. Porque as mulheres têm trajetórias, têm personalidades, têm histórias diferentes, né? Não é porque eu reajo bem a isso, ou porque eu aprendi a dar porrada de volta, que a Marina ou a Joyce tem que agir assim. Eu acho ruim esse... Não, vamos treinar as mulheres para saberem a se portar, né? Mesmo porque se alguém faz isso pode ser demitida, entendeu? Então eu acho que a gente não tem a menor pretensão de dizer como deve ser feito. Longe de mim, assim, a gente concluiu juntas que a gente não ia fazer isso porque a gente sabe que as pessoas têm situações diferentes. Bom, boa tarde a todas. Meu nome é Elisângela, mas vocês podem me chamar de Liz. Eu trabalho na área da cultura, né? Sou cantora, estou um pouco nervosa, meu coração está disparado aqui, porque, na verdade, acho que eu nunca encontrei um ambiente onde eu pudesse falar diretamente com mulheres em assuntos relacionados, principalmente à inovação, tecnologia, enfim. O meu trabalho consiste em fazer justamente esse link de trazer as mulheres para dentro do que é a violência contra a mulher no dia a dia. Né? Então, eu sofri uma violência quando eu era adolescente, na Bahia, porque eu sou daqui de Osasco, mas eu vivo entre Bahia e São Paulo, justamente por ser mais fácil trabalhar com arte, com música. E, assim, eu não consegui resolver isso. Falando sobre judicialização e também sobre, né, inovação para o futuro, alertar as pessoas sobre violência, tudo isso, eu acho interessante trazer, porque assim, eu estou sabendo que vai haver também um evento tecnológico na Secretaria de Cultura de São Paulo, dentro de poucos dias, que vai discutir sobre questões de cultura para as pessoas falarem sobre esse tema, né? As pessoas vão estar lá, artistas e programadores, eu não sei direito porque não é a minha área, né? Mas eu gostaria de trazer para vocês justamente isso. Eu fico muito feliz de ver esse assunto ser discutido, porque eu, com 20 anos após o meu abuso sexual, eu fui até a delegacia e a delegada, por sinal mulher, a doutora Simone, ela chegou para mim e falou assim, olha, já prescreveu o seu crime, assim, não tem mais resolução. Eu falei, não, tudo bem, eu não quero que você resolva, até porque eu já sei como é que funciona a questão da judicialização no Brasil. Mas pelo menos que eu tenha acesso ao que eu dei, a queixa que eu dei, porque eu me lembro muito bem, eu tinha 16 anos, mas eu lembro de tudo que eu vi, principalmente as mulheres ali em Salvador, que é uma cidade extremamente sofrida, minha música fala sobre isso, porque eu vejo essas mulheres sofrendo demais, não há solução, a maioria são mulheres negras, são mulheres pobres, e eu me senti realmente uma pessoa muito pequena diante de tudo aquilo que eu via naquele ano de 96. Então, assim, trazer para vocês a minha história, eu falo sempre sobre isso, consegui fazer um ato musical ano passado em repúdio à violência contra a mulher no Largo 2 de Julho, que é um lugar de resistência, um lugar de história, muito forte lá, em termos de luta, de resistência, que é o meu trabalho. Eu estou tremendo justamente porque eu acho que tem a ver um lado espiritual muito forte, que a pessoa que me ajudou na época foi Chico Evangelista, foi o primeiro homem negro a gravar um reggae
conseguem no Brasil. Foi a única pessoa que me apoiou, porque as mulheres, geralmente, elas dizem que sim, mas quando você fala sobre violência, que você assume que você sofreu, a culpa sempre é da vítima, ela nunca assume, eu falo, não mexe nisso, você vai falar sobre esse assunto, tem certeza? Acho melhor você esquecer. E eu não quero esquecer. Eu acho que isso me fortaleceu para trabalhar com a música, para levar adiante a minha missão, que com certeza tem um porquê, porque eu já ouvia isso das minhas antepassadas, a minha avó, que era angolana e sofreu violência, muito mais jovem do que eu, com 13 anos. Então, assim, hoje, poder falar com vocês é muito importante, para que vocês desenvolvam, quem trabalha em áreas jurídicas, dentro da prefeitura, de assuntos que são muito fortes, e que dizem respeito a nós, mulheres, que é muito difícil falar sobre esse tema, mas não é impossível hoje em dia. No meu tempo era. Mas eu dei a queixa, eu tive pessoas ao meu lado que estiveram comigo, mas não foi resolvido. Foi uma mulher, uma delegada, ela não resolveu esse assunto. E até hoje não é resolvido. Eu acho que eu estou tremendo por isso, porque hoje é um dia muito importante em Salvador, que é o dia no Santa Bárbara, o dia de Ansan, que é muito forte para mim, que tem a ver muito com o que eu estudo, com o que eu trabalho. E, assim, é muito bom poder falar isso com vocês, Eu estou muito feliz por ver tudo isso acontecer e pedir que cada uma de vocês vejam isso com muito cuidado, que não se percam, que as mulheres precisam de união para discutir esse assunto. Porque a gente fala muito, mas quando chega na hora do vamos ver, todo mundo corre. Ninguém quer assumir que sofreu violência ou que passa por questões de violência. Principalmente na pele, na carne, entendeu? Então, a minha alegria é de ver esse assunto ser debatido, e quem puder discutir sobre questões culturais agora com a Secretaria de Cultura, parece que é um evento que vai durar mais de 20, acho que é 24 horas. Eu não sei direito, se alguém sabe aqui, é uma coisa que vai ser desenvolvida, são programas que vão ser desenvolvidos, culturais. Então, para mim, é muito importante. Eu vou estar lá e eu gostaria que fossem desenvolvidas metodologias que as pessoas pudessem se ajudar, que as mulheres pudessem se fortalecer para lutar. Porque o meu caso, tudo bem, não posso resolver mais, mas esse homem está solto. Esse homem que praticamente me matou, ele não me matou, eu sou uma sobrevivente. Então, assim, muitas não têm. Mulheres, nesse momento, estão passando por momentos desse nível. E não sobrevivem. Então, eu tenho que dar graças a Deus que eu estou sobrevivendo e estou podendo discutir isso com todo mundo hoje. Então, há necessidade urgente de se debater questões e descobrir mecanismos através da cultura, que eu acho que é o melhor, para que se discutam questões de forma efetiva, porque ainda não é. Obrigada. Desculpa, como é seu nome? Elisângela. Liz. Liz, eu acho muito importante o seu relato e, assim, é muito forte você dizer isso, porque tem muitas mulheres que não têm essa força de conseguir enfrentar a violência e de conseguir colocar isso para fora, E é muito importante, quando a gente fala sobre informação e educação, que é um trabalho que a gente faz na Olga, é que quando as mulheres elas têm essa força de colocar essa violência para fora e de não é fácil, nunca é fácil, e realmente a gente precisa ter essa rede de apoio, porque muitas vezes muitas mulheres que sofrem violências, o Brasil hoje é o 5º país com a maior taxa de feminicídio no mundo. Então, a gente é o 5º país que mais mata mulheres. Esse é um número que ele expressa muito a violência que a gente está exposta. E que, mesmo com esses dados, ainda é muito difícil as mulheres falarem sobre essa violência, porque elas não se sentem acolhidas, elas não sentem que elas têm uma rede de apoio e que elas podem contar com outras pessoas para até, às vezes, ela não quer, como o seu caso, você, às vezes, foi na delegacia, não conseguiu resolver o problema, mas se você conseguir falar com alguém que te acolha, e de que mostre para você que você não está sozinha, isso já é uma grande evolução, e só a partir disso é que a gente vai conseguir, de verdade, dar um passo à frente ao combate a essa violência contra a mulher, que é muito forte no Brasil. Então, eu acho que, do seu relato, o que fica para a gente, o residual, é que a gente precisa, por mais que seja doloroso, a gente passar por essa dor, mas achar um jeito de colocar isso para fora e de responsabilizar essas pessoas. Exatamente.
Hoje a gente tem um problema muito grande das pessoas que recebem essas vítimas, porque muitas vezes a mulher sofre uma violência e quando ela chega no lugar, numa delegacia, ela não tem o respaldo e ela sofre uma segunda violência, porque ela é ali colocada numa situação de que, mas você estava fazendo o quê? Mas com que roupa que você estava? E sempre duvidando ou colocando aquela vítima num lugar que ela não deveria estar. Então a gente precisa realmente ter políticas e um ambiente que seja mais respeitoso para essa mulher e que essas pessoas aprendam a acolher essas mulheres da maneira correta. Porque só a partir desse momento que esses lugares conseguirem acolher essa mulher da forma correta, é que as mulheres vão se sentir de verdade com vontade de ir até uma delegacia para fazer uma ocorrência. Porque você chega lá e você sofreu uma outra violência, você já está fragilizada, você não quer passar por isso de novo, e você acaba guardando isso para você, e isso não é bom para nós, mulheres no coletivo, e muito menos para a mulher que sofreu essa violência. Então, muito importante. Exatamente. E aí, enfim, é grande a discussão. Mas sim. Acho que a gente tem muita coisa para mudar ainda, mas eu acho que essas microações que a gente faz são passos que a gente não vai voltar para trás. A gente avançou e é daqui para frente, nunca daqui para trás, né? Bom, Liz, muito obrigada pela sua fala, pela coragem, pela inspiração. E isso me lembrou um dado que eu tinha trazido aqui também sobre agressões que as mulheres sofrem. 61% dos casos é um agressor conhecido. Então, isso fica ainda mais crítico quando a gente pensa que a mulher ela tem que conseguir ter um socorro e ter ajuda fora da casa, fora do seu círculo. Então, nesse sentido, a sororidade passa de ser uma palavra fácil de textão do Facebook para a realidade mesmo. Oi, eu ia falar, acho que é exatamente nesse ponto. Meu nome é Eliana, gente, eu estou bem emocionada de estar aqui. Eu fui convidada pela Mariana e eu participei sábado retrasado numa palestra, num encontro no MASP com educadores. Eram mulheres negras, trans e tal, e foi o máximo. E eu acho que é um caminho mais ou menos do que a gente está fazendo aqui. Eu estou pensando em muitas coisas. E uma coisa que me ficou muito forte, acho que todo mundo falou, qual de nós nunca sofreu uma violência? Né? Quantas histórias. Sábado eu estava numa festa com amigas e várias falaram de várias situações. Então eu passei, eu fui abusada na escola, por colegas, na rua, esperando o ônibus. E hoje, constantemente, a gente é assediada nos meios públicos de transporte. Os homens ficam na porta, nessa postura, esperando que você passe por eles, entendeu? Isso é cotidianamente. Mas uma coisa que está muito me batendo aqui na cabeça é que, tudo bem, a gente está falando de uma ponta, do mercado de trabalho, de tudo isso. E na casa, na educação, eu lembrei que assim, a minha tia tinha 8 filhos, 3 homens e 5 mulheres. Nenhum dos meninos, eu ficava possessa, que nós fazíamos as tarefas de casa, assim, na casa de praia, férias, cada uma pegava seu prato, lavava e tal, mas os meus primos não podiam. Então eu vejo que isso é um reflexo de uma sociedade que cria esses homens com essa cultura. Então, acho que assim, se a gente não pensar na base, que é mudar a cultura que a gente tem, entendeu? Lá no MASP falaram também muito desse assédio da pessoa conhecida, a Fabi, a Bia, da Força Ativa, falou muito que tem a fundação, que é uma Maria da Penha para mulheres negras, que é, não vou lembrar o nome agora, mas que ela vai nas escolas e normalmente é o pai, é o tio, é o padrasto, e aí o irmão vai buscar na escola e ela fala, não, é uma amiga e tal, porque elas não têm coragem de se identificar, entendeu? Por causa dessa questão. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar nessa ponta que é o trabalho, que é o final, mas a gente também tem que pensar em ações que a gente consiga ensinar
essa mãe a não criar um filho machista, e esse pai também abrir, sabe, papéis, assim, de repente, assim, dividir as tarefas. Isso tudo tem que ser, de alguma forma, educado para que a gente possa realmente mudar, porque a gente só ficar brigando pelo nosso lugar, se a gente não mudar a nossa educação, acho que a gente não vai conseguir ir muito para frente. Eu acho muito importante a gente estar discutindo isso tudo, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que caminhar dos dois lados, né? Na base, para conseguir chegar lá na ponta melhor, entendeu? Obrigada. Bom, gente, primeiro, acho que eu vou só fazer uma consideração. Os números de violência no Brasil, eles são, de fato, assustadores, mas eu acredito que atos, eventos como os que a gente está fazendo agora e muitos que estão acontecendo lá fora são para minimizar as chances disso acontecer e, principalmente, levar informação para outras mulheres. A informação hoje é a nossa arma mais poderosa. Então, se você sabe o que você precisa fazer, você faz. E aí, juntas, a gente aumenta a rede, amplia, se ajuda, se atende. Muito obrigada pela presença de todas. A gente vai encerrar, porque a gente passou aí 1h30 do nosso horário. Mas contem conosco. Muito obrigada.